Olá, tudo bem? Hoje vamos tratar de um assunto que, aos olhos de muitos, pode parecer difícil, mas que na verdade exige apenas um pouco de atenção: as flexões nominais. Estudar flexões nominais é estudar o gênero e o número do substantivo, dos adjetivos, dos numerais, dos pronomes. É saber que há palavras que também não se flexionam. Mas antes de começar, vale lembrar qual é o ponto principal do estudo de flexão nominal. Nas flexões nominais, o ponto principal é o estudo da formação do plural dos nomes. Vamos ver quais são as primeiras dúvidas que todos nós temos de enfrentar quando o problema é a formação do plural. Vejamos o caso número 1, palavras terminadas em AL com L ou AL com U, EL com L, EL com U. O certo é saraus ou sarais? O plural de troféu é troféus ou troféis? O correto é saraus e troféus. Para palavras terminadas em vogal, o normal é fazer o plural com acréscimo da desinência S. Para as palavras terminadas em AL, EL ou com L, o plural se faz em ais, eis e ois. Por exemplo, canal, canais, pastel, pastéis, farol, faróis. Responda rápido então. O certo é chapéus ou chapéis? Degraus ou degrais? Palavras terminadas em vogal fazem plural com S. Chapéus, degraus, bois. Vamos passar agora ao caso número 2. Um pouco mais complexo, porque envolve mais regras. Veja só, as palavras terminadas em R e Z fazem plural acrescidas da terminação ES, que é uma variante. As palavras terminadas em S, sendo oxítonas e monossílabas, também são acrescidas de ES. Já as palavras terminadas em S, que são paroxítonas ou proparoxítonas, não se flexionam. E as palavras terminadas em X não se flexionam ou são acrescidas de ES. Vamos aos exemplos. De acordo com o caso 2, o plural de líder, palavra terminada em R, é líderes. Plural de juiz, palavra terminada em Z, é juízes. O plural de francês, palavra oxítona, terminada em S, é franceses. Perceba que perde o acento. Já o plural de pires é pires mesmo. A palavra permanece invariável, pois é paroxítona terminada em S. O plural de tórax pode ser apresentado de duas formas. Tórax mesmo, se mantivermos a forma invariável, respeitando a regra, os tórax, ou então acrescentando ES, tóraces. Cuidado com a letra C, acrescentando ES no final. Esse assunto rende situações interessantes que merecem ser destacadas, porque envolve muito mais do que decorar regras. Vamos ver um exemplo. Você já deve ter sido parado em alguma blitz, não é mesmo? E se por acaso você for parado em mais de uma blitz no mesmo dia, como falaria? Fui parado em 2 blitz, ou blitz, ou blitzes? Afinal, qual é o plural de blitz? E você sabe dizer qual é o plural de blitz? Quando empregamos uma palavra estrangeira, é recomendável usar o plural em sua forma aportuguesada. Blitz é uma palavra alemã que designa uma batida policial relâmpago. Blitz significa relâmpago. Se a considerarmos uma palavra aportuguesada, o plural deve seguir nossas regras. Assim sendo, deveríamos dizer blitzes. Existem outras palavras estrangeiras que incorporamos à língua portuguesa, como hambúrguer. A palavra é de origem inglesa. No inglês não tem acento nem U no final. E como ficaria o plural? Bom, em inglês é hambúrgueres. Em português, com acento, ficaria hambúrgueres. Se a forma for aportuguesada, devemos seguir as regras da nossa língua. Hambúrgueres. Vamos ver mais um exemplo. Qual das 3 formas é a correta? Júniors, júniores ou juniores? O correto é juniores, sem acento agudo. Isso porque, segundo nossas regras gramaticais, as palavras terminadas em R fazem plural com acréscimo de ES. A novidade é a sílaba tônica, que se desloca da vogal U para a vogal O, deixando a pronúncia assim, juniores.
Se você não gosta do plural de júnior, porque acha feio ou estranho, a sugestão é construir a frase evitando esse plural. Por exemplo, em vez de seleção de juniores, diga seleção de futebol júnior. Em vez de campeonato de juniores, diga campeonato da categoria júnior. Vamos ao caso 3. Palavras terminadas em ão, que podem fazer plural em ãos, ães e ões. Antes de mais nada, é bom lembrar que muitos substantivos terminados em ão admitem mais de um plural. Para entendermos melhor, vamos ver alguns exemplos. A palavra ancião admite plural em 3 formas: anciãos, anciões e anciãs. Corrimão aceita 2 formas do plural: corrimãos e corrimões. Já a palavra ermitão admite plural das seguintes formas: ermitões, ermitãos e ermitães. O interessante é que nos substantivos paroxítonos, os que têm acento tônico na penúltima sílaba e que são terminados em ão, acrescentamos apenas a desinência S para fazer o plural. Por exemplo, órfão fica órfãos. Na verdade, o que se percebe é que nem todos os substantivos terminados em ão podem ser enquadrados em uma regra. O aprendizado no plural acaba acontecendo pelo próprio uso do dia a dia. O que verdadeiramente explica as diferentes terminações é a etimologia. Mão, em latim manus, hoje faz plural mãos. Pão, em latim panis, hoje faz plural em pães. Na prática, o que nos faz dizer qual é o plural das palavras terminadas em ão é termos um ouvido apurado. Olha, o conhecimento etimológico ele é indispensável por mostrar a viagem que as palavras fizeram ao correr dos séculos, no caso da língua portuguesa, durante um milênio, para adquirir aquele significado, aquela forma de dizer, ou então as expressões. Muitos dos problemas que decorrem da falta do conhecimento etimológico seriam superados por um conhecimento histórico da língua. Por exemplo, quando o aluno fica em dúvida em relação a certas grafias, SS ou C cedilha, como caso de exceção. Conhecer a origem de exceção, que vem de ex captione do latim, facilitaria a grafia da palavra, que só poderia, na evolução, passar para C cedilha. Agora vamos ver o caso 4, plural dos diminutivos. Nos diminutivos formados com o sufixo inho, é só pôr a desinência S. Por exemplo, o plural de livrinho é livrinhos. Já nos diminutivos formados com sufixos zinho e zito, vale fazer o seguinte: colocar a palavra primitiva no plural. Por exemplo, o plural de cão é cães. Tirar o S do plural e acrescentar o sufixo no diminutivo mais a desinência S. Aí o cãezinhos. Vale lembrar uma observação importante nesse caso. Os acentos gráficos, agudo e circunflexo, não são necessários no diminutivo, porque a sílaba tônica é a penúltima, mas o tio permanece, pois não é acento, é sinal de nasalização. Por exemplo, o diminutivo de chá, no plural, é chazinhos, sem acento agudo, porque a sílaba tônica é a penúltima, zi, chazinhos. No caso da palavra cãezinhos, o tio permanece, pois não é acento, é sinal de nasalização. Vamos ver agora o caso 5, numerais substantivados, nomes das letras, nomes próprios e siglas, que fazem plural normalmente. Observe as frases. No meu RG, há 2 oitos. Nessa frase, a palavra oitos é o numeral substantivado e vai para o plural normalmente. Outro exemplo. Essa palavra se escreve com 2 R's. Nesse exemplo, se aplica a mesma regra. Acrescentamos a desinência S ao plural para o nome das letras, como é o caso dos R's na frase. Quantos Pedros existiam nesta sala de aula? Já nesse exemplo, o nome próprio Pedro também vai para o plural normalmente. No caso do plural de siglas, devemos acrescentar um Szinho minúsculo. Veja, Afonso comprou 2 CDs naquela loja.
Até aqui, vimos exemplos de palavras simples no plural. Agora vamos ver o caso 6, plural das palavras compostas. Os substantivos compostos podem apresentar ou não hífen unindo seus componentes. Quando o substantivo composto não tem hífen, somente o último elemento vai para o plural. Por exemplo, pontapé passa para pontapés, vai e vem fica vai e vens, e assim por diante. Agora, a regra muda quando se trata de substantivo composto com hífen. Por exemplo, se as palavras compostas com hífen forem substantivos, as duas vão para o plural. Se forem variáveis, é claro. Por exemplo, o plural de abelha mestra é abelhas mestras. O plural de couve-flor é couves-flores. O plural de tenente-coronel é tenentes-coronéis. Agora, se os compostos forem substantivos e o segundo substantivo especifica o primeiro, só o primeiro vai para o plural. Essa regra não é rígida. Há vários exemplos em que podemos flexionar os dois elementos, ou só o primeiro. Decretos leis ou decretos lei. O melhor é flexionar só o primeiro, conforme a regra tradicional. O plural de caneta tinteiro é canetas tinteiro. O plural de livro caixa é livros caixa. E o plural de operário padrão é operários padrão. Conseguiu perceber as diferenças entre os dois casos? Vamos entendê-las melhor. A diferença é que em palavras como tenente-coronel, o segundo substantivo não faz papel de adjetivo, pois tenente-coronel não é um tipo de tenente. Logo, o plural é tenentes-coronéis. Já em operário padrão, o segundo substantivo faz o papel de adjetivo, pois operário padrão é um tipo de operário. Logo, o plural é operários padrão. Se a palavra composta com hífen é constituída de um substantivo mais um adjetivo ou numeral, ou em posição contrária, os dois elementos vão para o plural. Por exemplo, o plural de cachorro quente é cachorros quentes. O plural de boa nova é boas novas. O plural de lugar comum é lugares comuns. E o plural de meio fio é meios fios. Agora, quando a palavra é composta com hífen, por numeral e substantivo, vale a mesma regra, ou seja, os dois vão para o plural. Observe, o plural de primeiro-ministro é primeiros ministros, e o plural de quarta-feira é quartas-feiras. De segundo sargento é segundos sargentos. Vamos ver mais alguns exemplos. Pés de moleque. Batatas doces. Guarda-chuva. Vocês viram que nesta cena temos uma barraquinha com alguns produtos alimentícios. Até mesmo um guarda-chuva esquecido em um canto que deu ar da graça. Na verdade, essas imagens têm um propósito. Nós as vimos para verificar se conhecemos o plural de todas elas. Vamos ver? No caso de batata doce, trata-se, como já vimos anteriormente, de uma palavra composta por hífen, que é constituída por um substantivo, a batata, e um adjetivo, o doce. Não é importante a posição. Por isso, os dois elementos vão para o plural. Já no caso da palavra pé de moleque, a regra não funciona porque há uma preposição entre os dois substantivos. Nesse caso, só o primeiro elemento, pé, vai para o plural. Portanto, o plural de pé de moleque é pés de moleque. Outro exemplo de palavras compostas com preposição são amigo da onça, que no plural fica amigos da onça, porque a onça é uma só? Não, a regra manda só o primeiro plural. Outro exemplo é mula sem cabeça, que no plural fica mulas sem cabeça. Voltando para o exemplo dos produtos da barraquinha. A palavra que gera mais dúvidas ali é justamente guarda-chuva, que estava bem no cantinho. Essa palavra é formada por verbo e substantivo. No plural é guarda-chuvas, porque guarda é verbo e chuva é substantivo. Quando isso acontece, só o substantivo vai para o plural. Vamos ver mais exemplos compostos por hífen, formadas por verbo mais substantivo. Lava-pé, plural fica lavas-pé, não, fica lava-pés. Arranha-céu fica arranha-céus.
Perceba, só o substantivo no plural. Vamos ver o plural das palavras compostas quando a palavra com hífen é constituída de 2 ou mais adjetivos. Nesse caso, somente o último adjetivo vai para o plural. Observe, consultório médico-cirúrgico, no plural, consultórios médico-cirúrgicos. Atividade técnico-científica, no plural, atividades técnico-científicas. Os adjetivos compostos referentes às cores são invariáveis quando o segundo elemento é um substantivo. Quer dizer, o plural de blusa verde piscina é blusas verde piscina. Com relação às cores, é importante lembrarmos algumas regras básicas. Cecília renovou seu guarda-roupa. As peças adquiridas foram uma blusa vermelha, 3 camisas brancas, um blusão de lã laranja, 2 camisas rosa claro, um par de sapatos preto, 2 calças verde garrafa e 2 terninhos cinza. Vimos no exemplo como podemos empregar o plural corretamente para nos referirmos às cores. Conforme a regra, quando a cor é um adjetivo, flexiona-se, como no caso abaixo. Uma blusa vermelha, 3 camisas brancas. Ainda de acordo com as regras gramaticais, quando a cor for um substantivo, não há variação, como foi empregado corretamente no exemplo, um blusão de lã laranja e 2 terninhos cinza. Também vimos no exemplo que quando um dos elementos do adjetivo composto for substantivo, o composto é invariável, como quando é citado. 2 camisas rosa claro, 2 calças verde garrafa. Se o primeiro elemento for advérbio, preposição ou prefixo, somente o segundo elemento vai para o plural. Vamos ver os exemplos? Abaixo-assinados, alto-falantes, recém-nascidos, vice-campeões, contra-ataques. Vale lembrar que pelo novo acordo ortográfico da língua portuguesa, a palavra autorretrato não é mais grafada com hífen, mas permanece sendo uma palavra formada por um prefixo mais um substantivo. O hífen caiu porque não se emprega em compostos em que o prefixo ou falso prefixo termine em vogal e o segundo elemento comece por R ou S. Nesses casos, essas consoantes se duplicam. Quando não há hífen, o plural se faz naturalmente só no segundo elemento, autorretratos. No caso de palavras compostas constituídas pela repetição das palavras, como onomatopeias, por exemplo, o segundo elemento vai para o plural. Por exemplo, o plural de bang-bang é bang-bangs, de ping-pong é ping-pongs e de tic-tac é tic-tacs. Outros exemplos de palavras invariáveis são compostos de verbos de sentidos opostos, como o plural de entra e sai, que é entra e sai mesmo. O plural de leva e traz é os leva e traz. O plural de vai e volta é os vai e volta. O plural de chove não molha é os chove não molha. E o plural de disse-me disse é muitos disse-me disse. Vamos a mais um exemplo. Qual é a diferença entre costa e costas? Na realidade, essas palavras não se diferem por estar no singular ou no plural. A diferença é que costa equivale a litoral, por exemplo, navegava pela costa brasileira. E costas é uma parte do corpo, como no exemplo, está com dor nas costas. Com isso, encerramos o assunto plural, mas não a aula, porque flexões nominais também estuda o gênero dos nomes. É bom lembrar alguns conceitos básicos. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser masculinos, o fogo, o povo, o morro, femininos, a gata, a faca, a caneta. Comum de 2 gêneros, o personagem, a personagem, o cônjuge, a cônjuge, o artista, a artista. Sobrecomuns, ou seja, um gênero para os 2 sexos, a criança, o indivíduo. Epicenos, ou seja, um gênero para os 2 sexos, mais comum quando nos referimos aos animais, por exemplo, a onça, o jacaré. Percebemos que o uso correto do plural requer um pouco de prática, outro tanto de atenção às regras. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um abraço, até a próxima!